Fala galera, você está no canal Jovens de Fogo. Tema dessa mensagem, pregação expositiva. Hoje eu quero ensinar para você um dos melhores métodos de pregação, que é a pregação expositiva. Esse método eu descobri estudando a carta aos Hebreus, porque eu percebi lendo a carta aos Hebreus que na verdade ela não é uma carta, mas ela é uma pregação expositiva, dando elementos sólidos aos judeus recém-convertidos ao cristianismo, que o cristianismo é maior do que o judaísmo. Então ela faz uma argumentação e depois vai fazendo aplicações, exortando os hebreus à perseverança. Lá em Hebreus, no capítulo 8, no versículo 1, você vai encontrar isso. O autor fala: eis o tema capital de nossa exposição. E ele vai revelar que Jesus Cristo é superior. E eu quero ensinar para você esse método de uma maneira bem fácil e objetiva para a nossa formação. Então a primeira coisa que eu tenho que considerar para fazer uma pregação expositiva é que o pregador precisa conhecer o texto. Então nesse primeiro tópico eu quero falar para você que quando você for pregar, você precisa ler o texto. Não é só ler por cima, mas é meditar no texto, conhecer o texto. Se possível, decore o texto bíblico que você vai pregar. Não faça como a maioria dos pregadores que vão pregar a mensagem, mas não conhecem o texto. Então nós vamos ver muitas pessoas que citam um texto bíblico, mas a pregação não tem nada a ver com aquilo que foi lido como palavra de Deus. E por isso, muitas vezes, a pregação se torna vazia. Quando você lê o texto, você precisa fazer uma pergunta: o que o texto diz? Então, na teologia, isso é chamado de exegese. A exegese é a ciência bíblica que vai tentar descobrir qual é o sentido original da palavra que foi escrita. Através de vários métodos, os exegetas vão fazer esse estudo bíblico. Mas você pode aplicar essa exegese no momento da sua pregação. Você pergunta o que o texto diz, e olhando para o texto você vai descobrir qual é a mensagem central do texto ou do versículo, e depois você vai enumerar as palavras-chave. Vamos fazer isso aqui para nós começarmos a compreender o que é uma pregação expositiva. Eu vou escolher um texto bíblico. Eu escolhi Romanos, no capítulo 5, no versículo 8, e diz a palavra do Senhor: pois bem, a prova de que Deus nos ama é que Cristo morreu por nós quando éramos ainda pecadores. Uma vez que eu li esse texto, eu vou fazer essa pergunta: o que o texto diz? Qual é a mensagem central desse texto? E depois, quais são as palavras-chave? Lendo esse texto, eu vou encontrar que a mensagem central nesse texto é que Deus nos ama. E uma vez que eu encontro a mensagem central, eu vou encontrar as palavras-chave. Quais são as palavras-chave desse texto? As palavras-chave são: Cristo morreu por nós, e também quando ainda éramos pecadores. Então, porque Deus nos ama, Cristo morreu por nós, quando ainda éramos pecadores. Uma vez que eu descubro qual é a mensagem central e qual é as palavras-chave, eu vou desenvolver a minha argumentação. Então, esse é o segundo tópico da pregação expositiva. Aqui você vai fazer uma segunda pergunta ao ler o texto: o que o texto me diz?
Essa pergunta na teologia é chamado de hermenêutica. A hermenêutica é a ciência bíblica que vai trazer ali para a nossa realidade, para a sua realidade, a aplicação do texto bíblico. Então agora eu vou desenvolver uma argumentação para provar que Deus nos ama. Um dos tópicos dessa minha pregação poderia ser justamente que Cristo morreu por nós numa cruz. Como diz uma das canções do Geraldo Joel, se a cruz não te convencer do amor de Deus, nada vai te convencer. Uma outra realidade que eu posso trabalhar nessa pregação é falar da questão do pecado, que nos afasta de Deus, mas Deus é infinitamente misericórdia e Ele não se afasta de nós. Então eu vou desenvolvendo uma argumentação no texto bíblico que foi lido. Eu posso reforçar essa argumentação citando um outro versículo, por exemplo. Qual texto bíblico que fala do amor de Deus e o projeto de salvação? Poderia citar um João 3,16. De fato, Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho único para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Poderia citar 1 João 4,8, pois Deus é amor. Poderia citar vários textos bíblicos para dar uma argumentação mais sólida àquilo que eu estou expondo da palavra de Deus. Uma vez que você começa a fazer essa argumentação, você vai entrar para o terceiro elemento da pregação expositiva. Qual é esse terceiro elemento? É a aplicação. A aplicação basicamente se resume em sair da teologia para a vida. Porque se a pregação ela não se aproxima à realidade dos ouvintes, ela não vai atingir. Então eu vou trazer esta revelação para a realidade do meu público ouvinte. Então eu vou falar para o público ouvinte que de fato Deus ama cada um de nós, porque Cristo morreu pelos nossos pecados. Mesmo diante dos nossos pecados, nós temos um Salvador, nós temos um Senhor. Você hoje pode recorrer a Ele, você hoje pode experimentar essa salvação. Eu posso dar um testemunho de minha experiência de conversão, onde Deus perdoou os meus pecados, me libertou dos pecados, trazendo vida nova. Então eu vou trazer essa aplicação, esta realidade que eu estou expondo, o mais próximo à realidade dos ouvintes que estão ouvindo a minha palavra. Se você está pregando para jovem, você pode fazer uma comparação dos falsos amores da juventude, das idolatrias, das coisas que não preenchem o coração do jovem e apresentar o amor de Deus em Cristo Jesus como algo que vai levar esse jovem à plenitude. Uma vez que você fez a aplicação, você vai jogar agora a responsabilidade para quem está ouvindo a pregação. A pregação ela tem que gerar dois elementos. Ou ela tem que gerar um sentimento de consolação, de fato Deus me ama, eu sou amado por Deus. Ou a pregação ela tem que gerar no coração do ouvinte um sentimento de exortação. Cristo morreu por mim. Essa salvação ela não foi em vão. Eu preciso romper com os meus pecados e viver essa salvação. Quando a pessoa se sente atingida pela aplicação da palavra que você realizou em sua argumentação, essa pessoa ela vai responder a mensagem. E como que ela responde a mensagem? Através da oração. Então, a pregação ela se torna uma realidade encarnada, onde a pessoa toma posse da graça, da palavra que foi pregada. Eu quero dar um desafio para você que está ouvindo aí os vídeos, que tem partilhado, que tem falado, que já começou a pregar. Escolha um texto bíblico, por exemplo,
João capítulo 10, versículo 10. E faça isso, leia o texto, tenta descobrir qual é o tema central, as palavras-chave, crie uma argumentação através do tema central e as palavras-chave, faça uma aplicação à realidade do público ouvinte que você deseja pregar e conduza uma oração com a palavra que foi pregada. E aí você vai fazer uma pregação expositiva. São Paulo vai falar a Timóteo, prega a palavra. Então tem muitas pessoas hoje que estão pregando a sua palavra e não estão pregando a palavra de Deus. Por quê? Elas não estão meditando na palavra de Deus. Espero que esse vídeo te ajude. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Se você conhece jovens na sua comunidade que precisam ouvir essa formação, compartilhe essa mensagem. Que Deus abençoe você. A paz e Pentecostes.